Oi, pessoal, dando seguimento então à nossa aula sobre segunda revolução industrial. Nessa segunda parte vamos resolver então duas questões do Enem de 2016, os que interligam esses conteúdos sobre a segunda revolução industrial, sobre essas transformações tecnológicas, produtivas, e vamos tentar analisar de forma mais minuciosa e mais detalhada como que essas relações são estabelecidas aqui na prova do Enem. Então, no primeiro momento a gente viu os aspectos fundamentais sobre a segunda revolução industrial, suas transformações tecnológicas, científicas, no mundo do trabalho, nas relações culturais da sociedade burguesa europeia. Então a gente viu como que esse conteúdo sobre a segunda revolução industrial interliga diversos aspectos, tanto econômicos, culturais, sociais. A gente vai ver como que isso se exemplifica na prova do Enem. Então, primeiro, uma questão do Enem de 2016, o próprio enunciado pergunta: a consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é. Então, qual que é a consequência desse processo de transformação que o próprio texto está demonstrando? Então, vamos ao texto. Ele diz: quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Ou seja, quanto mais elaborada se tornou essa produção industrial, quanto mais ela foi se desenvolvendo, mais numerosos passaram a ser os elementos, né, que exigiam essa garantia do fornecimento das indústrias. Ele completa: três deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Ou seja, até aqui o que ele diz? Que com o advento dessa sociedade industrial, né, a partir dessas inovações tecnológicas, comerciais e industriais, esses três elementos, a terra, o dinheiro e o trabalho, eles só seriam organizados de forma benéfica se eles estivessem disponíveis à compra. Ou seja, a gente tem uma mercantilização agora desses três elementos: o dinheiro, a terra e principalmente aqui para a gente, o trabalho. Ele termina agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado, ou seja, esses três elementos eles iam se organizar de acordo com o funcionamento, com as exigências desse mercado, desse capitalismo industrial agora. E termina: sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes, que é o conceito desse liberalismo econômico, dessa disputa entre esses mercados que emergem, né, a partir do século XIX e século XX. Então o texto de cara ele traz essa abordagem mais contextual sobre essa transformação do próprio trabalho, dos conceitos da terra, do dinheiro e principalmente do trabalho, dessa mercantilização desses processos que estão agora sendo regulados, sendo determinados pelo esse mercado consumidor, por esse mercado capitalista em expansão. Então, qual seria essa consequência socioeconômica? Seria a expansão das terras comunais, terras coletivas? Muito pelo contrário do que o próprio capitalismo industrial está pregando nesse momento. Letra B, limitação do mercado como meio de especulação. De novo, muito pelo contrário, o mercado está se expandindo, está criando cada vez mais prepotência, está se expandindo nesse meio. Então, por isso não seria a letra B. Letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria, ou seja, a transformação do trabalho como um produto a ser vendido. Exatamente essa ideia que o texto traz. Como essa modificação do trabalho, dinheiro e da terra são agora mercantilizados, são dispostos à venda para que o mercado se autorregule e se desenvolva. Então, por isso seria a letra C. Letra D, diminuição do comércio como efeito da industrialização também. Muito pelo contrário, um efeito contrário, né? O comércio ele se expande, não diminui pela industrialização. Letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Normalmente fala sobre padronização de dinheiro em relações mercantis, e sim sobre essa venda do trabalho como uma mercadoria, que é muito o que o Karl Marx diz na sua tese, né? Então, por isso seria a letra C. Próxima questão. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, uma revolução que está relacionada com a. Ou seja, qual é essa transformação geoeconômica, essa revolução que um novo processo produtivo da segunda metade do século XX que o capitalismo ele produz? Ele já começa falando no texto: a segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, que foi o que a gente analisou na aula anterior, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Essa administração científica do trabalho e essa produção em série é justamente as características fundamentais do modelo Fordismo-Taylorismo que a gente analisou na aula passada, que é essa cientificação do trabalho, essa divisão social
baseada na repetição, na maximização da produção em massa, na maximização dos lucros e no maior aproveitamento do tempo, designando a cada trabalhador uma só atividade, seja apertar um parafuso, seja colocar um capô de um carro, como a gente exemplificou na aula passada. Então, qual que seria essa transformação? Estará relacionada com a proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte do capital. Proliferação de pequenas e médias empresas. Lembra, uma consequência da segunda revolução industrial, como a gente viu, é a formação dos oligopólios, ou seja, poucas empresas que vão dominar esses mercados. Então você não tem a proliferação de pequenas e médias empresas, mas sim de pequenas, grandes empresas que vão dominar esse mercado. Por isso não seria a letra A. Letra B, técnica de produção fordista, que insistiu a divisão e a hierarquização do trabalho, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. É exatamente essa transformação que começou nos Estados Unidos e se expandiu para o mercado europeu, que a gente exemplificou na aula passada e que condiz com o texto e com essa transformação que a própria questão nos dá. Então, por isso seria a letra B. Mas por que não as outras? Letra C. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema fabril. Essa é uma caracterização da primeira revolução industrial e não da segunda, então já está incorreta. Letra D. Independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matéria-prima e os países industrializados. Não houve igualdade nas relações econômicas. De novo, a gente tem informação de oligopólios. Poucos no poder, poucas empresas que vão dominar esses mercados. Então a gente não tem uma democratização dessas relações econômicas, muito pelo contrário, as nações colonizadas vão ser muito exploradas por esses países no processo de imperialismo europeu. Letra E. Constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Essa questão está um pouco de acordo com essa questão da conscientização de classe, da luta trabalhista, mas não é o que o texto mencionou. A revolução que o texto condiz, que o texto nos mostrou, foi sobre essa transformação científica do trabalho e da produção em série. Então, por isso seria a letra B, que ele diz sobre essa mudança do capitalismo, essa mudança estrutural no modo de produção, e não sobre essas relações dos sindicatos, da mobilização dos trabalhadores. Ok? Então, são duas questões, ainda que breves, nos dá um exemplo muito grande sobre como que o Enem explora essas relações trabalhistas, essas relações do modo de produção, essas inovações tecnológicas, essa formação agora dos oligopólios, de acordo com os conteúdos que a gente analisou na aula passada. Então, se atente a essas relações sociais, econômicas, também culturais do modo de vida burguês europeu, que é justamente essa contextualização sobre essas inúmeras transformações que o Enem costuma cobrar nessa área, tudo bem? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Um abraço.